Em nossa celebração de ceia hoje, vamos continuar, na verdade, encerrar a nossa série Corpo Partido. E nós vamos fazer como você já está acostumado em nossas celebrações de ceia. Nós vamos fazer a nossa mensagem intercalada com momentos de oração e de louvor. E a intenção é que a gente use cada parte do texto bíblico que nós vamos ler para embalar os nossos motivos de oração a Deus, oração individual, oração com pessoas ao nosso redor, para que a gente faça desse momento um momento principalmente de colocarmos o nosso coração diante do Senhor na fé, na convicção de que Ele é quem nos pastoreia, de que nós temos um Deus próximo de nós, e este Deus é o nosso pastor, e é esse pastor quem nos pastoreia como um pastor pastoreia as suas ovelhas em seu rebanho. Por isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia num texto que se encontra em João, capítulo 10, do verso 14 ao verso 16. João, capítulo 10, do verso 14 ao verso 16. Nós vamos fazer a leitura inteira desse texto e em cada uma das partes nós vamos conversar por frases e expressões que nós encontramos nessa palavra do Senhor. Isso aqui é Jesus conversando com os discípulos, esse longo capítulo 10, onde ele se apresenta como um pastor de ovelhas, mostrando esse papel pastoral que Jesus tem sobre a comunidade dos discípulos, que nesta imagem, nesta figura, chama-os de suas ovelhas, em diversas implicações da vida. E em especial nessa, ele fala o seguinte: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Vamos fechar os nossos olhos e orar? Pai querido, nós te damos graças por esta palavra, por este texto que lemos. E o nosso pedido, Senhor, é que ao longo deste encontro nosso nesta manhã, que as palavras que um dia o Senhor disse e que nós acabamos de ler, voltem a ecoar nos nossos corações como foi para os seus discípulos, que ali, primeiramente, ouviram essas palavras saírem da sua boca. Pai querido, que esta palavra traga o alimento ao nosso coração. Que esta palavra traga o senso de estarmos sob a sua proteção, a proteção do bom pastor, a provisão do bom pastor, o conselho do bom pastor. Faça também, Senhor, com que essa palavra atinja esse propósito de nos vermos como ovelhas de um grande rebanho, que o Senhor ajunta e que o Senhor pastoreia. Em nome de Jesus. Amém. A primeira consideração que eu gostaria de fazer com vocês sobre esse texto é logo essa primeira fala de Jesus. Quando ele se apresenta, quando ele se identifica: eu sou o bom pastor. Nós sabemos que os evangelhos carregam uma pergunta. E a pergunta que a gente encontra, não dita, mas presente em todos os evangelhos, é sobre a identidade de Jesus. 4 evangelhos foram escritos para responder esta pergunta: quem é Jesus? Quem é Jesus? E cada um dos evangelistas trilhou o seu próprio caminho para nos apresentar esta pessoa tão enigmática e tão diferente. Afinal, uma das pessoas da Trindade se fez carne e habitou entre nós. O Verbo de Deus que estava presente na criação do mundo, por meio de quem todas as coisas foram criadas, e sem o qual nada do que existe teria vindo à existência, estava ali, andando com esses pecadores, comendo com esses pescadores, pescando com eles,
passeando pelas cidades da Galileia, passeando pelas cidades da Judéia, conversando com as pessoas, respondendo perguntas, realizando sinais e maravilhas. É um evento único, é algo inusitado, a presença viva de Deus encarnado entre nós. Portanto, esta figura enigmática de Jesus vai sendo explicada por cada um dos evangelistas como quem está apresentando para nós uma pessoa, como quem está nos conduzindo pela mão para que a gente veja as múltiplas facetas da vida deste homem, do ensino desse homem, das ações desse homem, para que nós formemos uma imagem correta sobre quem é Jesus. E este é um dos momentos onde João, o evangelista, seleciona uma das muitas falas de Jesus, dizendo sobre si mesmo, se identificando. No Evangelho de João, a gente vê diversas destas falas, onde Jesus se identifica com algum elemento, algum aspecto que compõe a sua identidade. Era importante para Jesus afirmar para os discípulos que ele era o bom pastor. Ao afirmar que é o bom pastor, ao afirmar que é o pastor, e não um pastor mais, a gente está falando de uma sociedade que está acostumada com essa profissão, a profissão dos pastores de ovelhas, dos pastores de rebanhos. É um povo que está acostumado com isso no dia a dia. Então ele se apresenta como pastor, mas de ovelhas diferentes e de um rebanho diferente. Ele também é um pastor diferente. E nessas imagens que jogam aqui com essa cena, Jesus vai apresentando que tipo de pastor ele é, como são as suas ovelhas, o que ele está fazendo para formar o seu rebanho e como ele há de conduzir o seu rebanho. Portanto, ao dizer que ele é o bom pastor, ele não só responde à pergunta quem é Jesus, mas ele também responde à pergunta sobre quem nós somos. Como nós agora devemos nos entender na relação com Jesus. Agora que nos entendemos como parte dele, como vivos nele, pessoas que estão encontrando a vida e o propósito nele, então nesta imagem nós temos a maneira de nós nos identificarmos. Esse jeito de Jesus falar é uma identificação dele com o Pai. Ele é o eu sou. E essa é uma maneira que João estrategicamente foi introduzindo no seu evangelho. Por algumas vezes Jesus se identifica como sendo o eu sou. E quem é o eu sou? Você deve se lembrar de Êxodo capítulo 3, quando Deus se revela a Moisés pelo seu nome. Quando Moisés pergunta: Senhor, tudo bem, eu já entendi o que o Senhor quer fazer por meu intermédio, eu devo ir falar com o faraó para libertar o povo do Egito. Só tem uma questão: quando eu chegar lá para o povo e dizer para o povo qual é a minha missão e o que está para acontecer, quem que eu digo que me enviou? Eu não sei seu nome. Quem é você que está falando comigo por meio dessa sarça que está em chamas, mas não se consome? Quem é? E aí qual é a resposta do Senhor Deus para Moisés? Moisés, eu sou o que sou. E é isso que você dirá ao povo de Israel: o eu sou me enviou a vocês. Jesus se identificando como o eu sou, e todas as vezes que ele usa esta fórmula, eu sou, para se identificar, ele está se identificando com a pessoa do Pai. O eu sou se identifica, portanto, com a figura de Deus, o Pai de Jesus Cristo, e por causa de Jesus Cristo, Pai nosso também. E o bom pastor, dessa afirmação, o eu sou o bom pastor, é uma identificação que Jesus faz com o rei e com o Messias. Olha que interessante isso, e que às vezes passa sem que a gente perceba. Porque quando Jesus se identifica como o eu sou o bom pastor na realidade é o cumprimento de uma esperança do povo de Israel. Porque para o povo de Israel, o Messias, o Cristo que seria enviado da parte de Deus para libertar o seu povo, ele é o Messias, mas ele é também rei. Havia uma consciência de que o Messias era um rei que Deus enviaria a este povo, um rei que vem da linhagem de Davi, um rei que cumpre aquela aliança que um dia Deus fez com Davi.
Portanto, aqui está uma identificação de Jesus com a figura do Messias. Todas as vezes que nos evangelhos você vê Jesus assumindo uma postura de pastor, responsável por um rebanho, não é apenas uma figura de linguagem, mas é o cumprimento de uma esperança, é o cumprimento de uma promessa, de que o Messias seria o pastor que ajuntaria sob os seus cuidados todas as ovelhas perdidas da casa de Israel. O Messias seria aquele que traria de volta todas as ovelhas que se perderam pelo caminho, todas as ovelhas que estão pastando em pastos de outros pastores, todas as ovelhas feridas e machucadas seriam trazidas de volta e tratadas, cuidadas por este bom pastor. Receberiam óleo sobre a sua cabeça, receberiam um colo, receberiam o cuidado, receberiam o alimento necessário para a sua plena recuperação. Essa é a figura do pastor que Jesus se identifica com ela e que com isso permite, abre as portas para que nós nos identifiquemos como as ovelhas sob o cuidado desse pastor. Diante disso, nós podemos ver que Jesus é o Cristo, é o Messias, e Ele é o nosso pastor. Nós somos o seu rebanho e nós estamos sob os seus cuidados e proteção. O que poderia manter unido o corpo de Cristo? As ovelhas. O que é que poderia proteger este rebanho de todos os riscos deste mundo e de todos os perigos externos que este rebanho sofre ao estar exposto a este mundo? Não são muros, não são cercas, não são as coisas que nós, como ovelhas do bom pastor, teríamos a capacidade de erigir para a nossa própria proteção. A única coisa que pode garantir o cuidado, a segurança e a unidade deste rebanho é este bom pastor. Porque é Ele quem foi buscar as suas ovelhas, é Ele quem trouxe as suas ovelhas para perto, é Ele quem está curando as feridas das suas ovelhas, e é Ele quem garante a segurança, o alimento e principalmente a unidade deste rebanho. Estamos unidos, estamos protegidos, estamos seguros, desde que estamos sob os cuidados do bom pastor. Todas as vezes que nós, ovelhas do bom pastor, queremos agir por conta própria, nós estamos sob riscos. Todas as vezes que nós queremos garantir a nossa segurança, a nossa proteção, todas as vezes que nós queremos dizer para o pastor como conduzir o seu rebanho, quando nós queremos tomar a dianteira e assumir um papel que não é o nosso, nós precisamos tomar cuidado, porque a partir deste momento nós entramos numa zona de risco, onde a nossa segurança que queremos proteger estará sob ataque, e principalmente a unidade deste rebanho estará sob o ataque das nossas mentalidades de separação e de divisão. Quem mantém esse corpo unido, quem mantém o rebanho junto, é o bom pastor. E esse é o motivo pelo qual eu gostaria que nós orássemos nesse momento. Talvez esse primeiro momento, a sua oração, a nossa oração, seja em primeiro lugar de gratidão e reconhecimento por termos um Cristo, um Messias que nos pastoreia, que conhece a gente como ovelhas do seu rebanho, que fez o que fez para que nós estivéssemos unidos sob os seus cuidados, sob a sua proteção e sob o seu projeto de constituir um rebanho unido, um rebanho para si, sob a sua proteção e sob os seus cuidados. Por isso, nesse primeiro momento, eu gostaria que você orasse individualmente. É o seu coração apresentado ao Senhor. Você pode se ajoelhar, você pode permanecer sentado, fique à vontade.
Eu vou dar um tempo para que você tenha esta oração silenciosa e daqui a pouquinho a gente ora juntos sobre esse assunto. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças porque podemos te chamar de Pai. E se podemos fazer isso, é por causa de Jesus Cristo, seu Filho, que nos deu o direito de sermos adotados como filhos teus. No texto que nós lemos, Pai, nós temos aprendido que Jesus nos deu uma revelação sobre a sua identidade. E Ele se apresentou como o bom pastor. O bom pastor. Nosso pedido nesta manhã, Senhor, é que esta imagem, que é uma verdade sobre a identidade do Teu Filho, conduza a nossa reflexão, conduza as nossas orações, mas principalmente, que o bom pastor pastoreie o nosso coração. Que o bom pastor faça aquilo que um bom pastor faz. Que nós nos vejamos como ovelhas sendo trazidas para perto. Que nós nos vejamos como ovelhas que estão sendo procuradas pelo bom pastor. E que essa imagem de um bom pastor que vai atrás das suas ovelhas que se perderam pelo caminho, também, Senhor, traga esperança ao nosso coração com relação às pessoas da nossa família que estão perdidas pelo caminho. Por pessoas do nosso ambiente de trabalho sobre quem temos orado e que estão perdidas pelo caminho. Que o Senhor nos traga, Senhor, o consolo de que o rebanho é teu e não nosso. Que o pastor é o Senhor. E é no seu ministério pastoral que nós encontramos uma referência do que devemos ser e como devemos agir. Por favor, Senhor, nos faça mais uma vez experimentar a realidade do relacionamento nosso com o Senhor, que é o nosso bom pastor. Que a gente perceba o Senhor cuidando das nossas feridas e dos nossos traumas. Que a gente perceba o Senhor derramando o óleo da Tua unção sobre a nossa cabeça e nos dando o alívio, nos dando a cura, nos dando a plena restauração dos nossos corpos adoecidos, das nossas emoções fragilizadas, das nossas relações quebradas ou oscilantes, do nosso espírito, Pai, que em diversas ocasiões pode estar firme com o Senhor, mas também pode estar doente por causa dos nossos pecados. Que haja, Senhor, na presença do bom pastor, arrependimento e confissão. Que haja, Senhor, nesta manhã, na presença do bom pastor, a segurança de que nós podemos expor ao Senhor todos os males que nos afligem, sabendo que o Senhor nos ouve, sabendo que o Senhor cuida de nós. É nas Tuas mãos, Pai, que entregamos a nossa vida, nas mãos seguras do bom pastor, em nome de Jesus. Amém. A sequência do texto, Jesus nos apresenta o seguinte: conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, da mesma forma como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. O que é esse conhecimento? É o conhecimento de pessoas, é o conhecimento não de assuntos, não é o conhecimento de teorias, de ideias, mas é o conhecimento de pessoas. Eu conheço as minhas ovelhas me conhecem, assim como eu conheço o Pai e o Pai me conhece. O que Jesus quer dizer quando fala que conhece o Pai, não é que Jesus manja de teologia, conhece um monte de assuntos sobre o Pai. Jesus está dizendo que conhece a pessoa do Pai, o coração do Pai, Ele conhece o Pai. Então a referência que nós temos aqui, portanto, é do conhecimento enquanto relação.
Ele está me mostrando com estas palavras que ele tem uma relação com as suas ovelhas e que esta relação com essas suas ovelhas é recíproca. As ovelhas também o conhecem. E ele expande este conhecimento relacional para a relação dele com o Pai. O Pai me conhece e eu conheço o Pai. E isso é muito bonito de nós pensarmos a nossa vida como ovelhas do rebanho do bom pastor, onde ele nos conhece. E não apenas nos conhece como um rebanho, como um amontoado sem nome de ovelhas. Há algum tempo atrás, eu fui com a Milena e o Caio visitar uma colônia alemã em Wittmarsum, que é Curitiba, região próxima ali de Curitiba. E ali o nosso anfitrião nos levou para ver uma fazenda produtora de leite, uma fazenda de altíssima tecnologia, uma quantidade absurda de vacas holandesas naquela fazenda, uma coisa enorme. E aí ele estava mostrando todo aquele processo, né, de como todo o esquema, assim, eu fiquei abismado de ver aquilo, né, porque quando a gente pensa em produção de leite, eu imagino um sujeito ordenhando uma vaca, né, você vê como eu sou rural, né. E ali aquele sujeito apresentou para a gente todo o processo daquelas vacas em um determinado espaço, climatizado, higienizado, tudo uma coisa perfeita, e aí todo o esquema delas serem tiradas de lá, conduzidas até um galpão onde é uma máquina, onde esta máquina vai colocando automaticamente elas em fila e elas vão entrando em uma esteira giratória. Do lado de baixo o sujeito já vai prendendo ali os fios e as bombas succionadoras nas vacas e assim por diante. E ele estava explicando toda a tecnologia, além de tudo aquilo que eu estava vendo, a tecnologia que eu não estava vendo. Por exemplo, todas aquelas vacas são numeradas, que ao entrarem naquele lugar, a central de comando, que parece aquela central de controle de aeroporto, uma coisa impressionante, né? O sujeito está lá, ele já sabe que vaca entrou, a temperatura daquela vaca, o estado nutricional daquela vaca, se ela vai colher leite dali naquele momento ou não, sabe tudo, uma coisa incrível. E todas aquelas vacas com lá um grampinho, se eu não me engano, na orelha, identificando elas pelo número. Bom, não é exatamente assim que a gente pensa quando nós estamos falando de um pastor que cuida das suas ovelhas. Nós não somos essas ovelhas numeradas. Ele nos conhece pelo nome e não por um número. Ele não nos trata por atacado. Ele não nos trata de baciada. Ele conhece o seu nome e ele conhece a particularidade de cada uma das suas ovelhas. Ele conhece o seu coração como ele conhece a sua história. Ele conhece os seus traumas. Ele conhece as suas dores. Ele conhece os seus pecados. Ele conhece as suas virtudes. Ele conhece os seus relacionamentos. Ele conhece os seus sonhos e os desejos do seu coração. Ele conhece o que te faz feliz e o que te entristece, porque essas coisas são particularidades de cada um de nós. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Por isso que ele não é um pastor qualquer. Ele não vê ovelha por uma característica física ou porque a tecnologia me ensinou a colocar um clipe na orelha de uma ovelha com um chip que manda as informações físicas dela para um computador. Ele conhece a gente por dentro. Essa é a ideia do conhecer. Nós estamos diante de um pastor que de fato nos conhece. E por nos conhecer é que ele revela uma coisa maravilhosa sobre nós. Esse texto tem no versículo 15 a afirmação de Jesus, em que o bom pastor diz que dá a vida pelas ovelhas que pertencem a ele. E lá no versículo 18, meio que repetindo a afirmação da oferta do pastor, sobre a qual a gente vai ver já já, ele diz que esta ordem ele recebeu do seu pai. Ele recebe esta ordem de entregar a sua vida e de tomá-la de volta. E tudo o que ele faz é pelo seu rebanho, é pelas suas ovelhas. Ele não faz isso por ele próprio, ele não faz isso pelo lucro que ele vai ter com a lã das ovelhas.
Ele não faz isso por causa de qualquer outro motivo, a não ser o bem do seu rebanho. Por que ele faz isso? Porque ele é o bom pastor. E este bom pastor é aquele que coloca a sua vida em risco e entrega a sua vida, porque ele tem uma responsabilidade com este rebanho. Porque ele ama as suas ovelhas. Porque ele conhece as suas ovelhas. E aí quando a gente pensa que esse Deus que se manifesta a nós, em Jesus Cristo, conhece o nosso coração, imagina alguém que possa conhecer plenamente o seu coração. Ele só tem coisa boa para saber de você? Não, ele conhece tudo. Então, em primeiro lugar, essa informação parece maravilhosa, né? Uau, Jesus conhece o meu coração, Jesus sabe tudo sobre mim, Ele me pastoreia e Ele conhece o meu coração. Só que a gente se esquece que o nosso coração não entrega para Jesus somente coisas boas. O nosso coração entrega para Jesus, por exemplo, as coisas que a gente viu ao longo dessa série. Um coração duro, que expulsa o outro, porque não é capaz de acolher o outro na sua diferença em relação a mim. No seu jeito de pensar, no seu jeito de agir, no seu jeito de se vestir, no seu jeito de entender a realidade. E nós expulsamos o outro, odiamos o outro, matamos o outro, não fisicamente, mas matamos o outro ao anulá-lo, ao cancelá-lo na relação comigo. Jesus vê isso no nosso coração. Jesus vê essa tendência. Ele vê todos os nossos pecados e as nossas falhas morais. Estão abertos diante dele os nossos corações como livros e livros, onde ele pode encontrar cada detalhe sobre absolutamente tudo o que nós já fizemos, somos e vamos ser e fazer. Tudo está lá. Mas aonde é que está a graça disso tudo? Nem por isso ele deixa de nos amar como as suas ovelhas. Nem por isso ele deixa de nos pastorear. Porque o que nós somos não muda quem ele é. Ele permanece sendo o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele permanece sendo o bom pastor que cuida do seu rebanho. Ele permanece sendo o bom pastor que nos alimenta e nos dá o alívio e o descanso. Ele continua sendo o bom pastor que continua a direcionar o seu rebanho para os caminhos que ele quer para o seu rebanho. Ele continua sendo. Tudo isso que esse texto nos mostra em relação às ovelhas, dele conhecer as suas ovelhas e das suas ovelhas o conhecerem. O mesmo texto fala das ovelhas que ouvem a voz do pastor e reconhecem essa voz e atendem ao chamado desse pastor. Da mesma forma, ele como o Pai traz para nós a relação perfeita entre os dois, entre o Jesus, nosso Cristo e Senhor, e o nosso Pai Celestial, o Deus Criador, Pai de Jesus Cristo. A relação perfeita entre eles se torna o paradigma da relação entre nós, ovelhas, e o bom pastor. Diante disso, nós podemos perceber que o conhecimento é a relação, a unidade entre o Pai, o Filho e nós. Todos nós. Todos nós. A gente percebe com Jesus que esse Deus ama unidade, que este Deus ama relação, que este Deus ama isso sem precisar de uniformidade. Cada um vai ter o seu nome, cada um continua com a sua particularidade, cada um continua com os seus gostos, cada um continua se vestindo de um jeito, cada um continua com a sua cultura redimida pelo Evangelho de Jesus Cristo. E ter uma cultura redimida pelo Evangelho de Jesus Cristo não é nos aculturarmos a uma outra cultura de fora da terra, não. Os nossos gostos, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de comer, os temperos, os sabores, as cores, a música, a vestimenta, a arte, todas essas particularidades representadas aqui fazem parte dessa diversidade de um rebanho sob os cuidados de um pastor. Ele nos conhece,
e Ele nos acolhe da maneira que nós somos. E isso é a graça de Deus. E isso é a demonstração do amor deste bom pastor por nós, por todos nós. Eu gostaria que você, neste momento, tivesse um tempo de oração com as pessoas da sua família. Talvez sua esposa, seu marido, cônjuge, filho, quem tiver aí por perto. A única regra é, se você vê alguma pessoa sozinha aí, porque não está com a sua família aqui por alguma razão, por favor, acolha, traz para perto, orem juntos, tá? Nesta oração, que você traga isso à memória. Ele é o pastor de todos nós, Ele é o pastor das nossas famílias, Ele é o pastor das nossas histórias, com todas as nossas diferenças. E daqui a pouquinho a gente ora juntos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor de todo o nosso coração por esta verdade que este texto apresentou para nós. Muito além da possibilidade de nós conhecermos coisas a respeito do Senhor, é nós descansarmos na verdade de que nós somos conhecidos por Ti. Nós somos conhecidos pelo Senhor. Obrigado, Pai, porque esta verdade nos dá o alívio e o descanso para tudo aquilo que tem no coração de cada um de nós a ser conhecido, que para nós é vergonhoso. Ali está o derramar do Teu sangue em sacrifício, para que as nossas culpas deixem de ser para nós um motivo de vergonha, para se transformarem em uma verdade viva do poder transformador e redentor do Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, porque como um rebanho também nós podemos dizer isso. Somos conhecidos pelo Senhor. O Senhor conhece este rebanho que o Senhor tem na cidade de Vinhedo. O Senhor conhece esta igreja. O Senhor é quem a trouxe à existência. O Senhor é quem a sustentou até aqui. E o Senhor, o nosso bom pastor, é quem continuará a pastorear este rebanho, provendo o alimento, a proteção, a unidade e a direção, segundo os propósitos do Pai. Muito obrigado, Senhor, porque nós não estamos à mercê da nossa própria sorte, que nós não estamos aqui para tentar construir algo de acordo com a nossa própria vontade e com as nossas capacidades tão pequenas de compreensão das coisas, mas nós estamos aqui para escutar a voz do bom pastor a conduzir o seu rebanho. Pai, que essa percepção seja o norte para a gente, como igreja. Que esta percepção seja o norte para cada família representada aqui nesta manhã. Que esta percepção de que o Senhor é o pastor que conhece cada um de nós e abre uma relação para que nós te conheçamos, da mesma forma como Cristo é conhecido pelo Pai e o Pai é conhecido pelo Cristo. Senhor Jesus, que a gente nunca perca de vista que o que nós estamos fazendo aqui é conhecer uma pessoa que se entregou por nós como um sacrifício vivo, e não teorizar sobre ideias, mas o Senhor nos chama para uma caminhada de vida, onde a sua vida toca a nossa vida, e o Senhor nos concede a verdadeira vida. Obrigado, Senhor, por este privilégio que nós temos como rebanho do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar? Na sequência do texto, Jesus faz essa afirmação pela qual a gente já passou, mas a gente não pode passar com pressa por ela. Quando Jesus afirma que dou a minha vida pelas ovelhas. E aqui é uma imagem também curiosa, porque esta sociedade acostumada na criação de ovelhas, de cordeirinhos e etc., é também uma sociedade acostumada que, para o perdão dos pecados do povo, esses animaizinhos precisavam ser sacrificados. Era um povo acostumado com o sistema sacrificial instituído pela lei de Moisés no Antigo Testamento,
e vivenciado por este povo durante séculos, de que para que os seus pecados fossem perdoados, o sangue desses animaizinhos precisava ser derramado. E todas as especificidades das ofertas, dos tipos de sacrifício e assim por diante, que não vem ao caso. Mas é curioso a gente pensar isso. Quando Jesus se afirma como o bom pastor, que conhece as suas ovelhas, que é conhecido pelas suas ovelhas, assim como ele conhece o Pai e o Pai o conhece, e ele traz essa afirmação, e eu dou a minha vida pelas ovelhas, ele está dizendo uma outra coisa. Ele está dizendo que agora, nesta relação, não é uma ovelha que vai para o sacrifício, mas é o pastor que vai para o sacrifício. É o pastor que vai para o sacrifício. Então aqui nós não temos uma ovelha sendo preparada para o sacrifício, mas nós temos o ministério de um pastor que está ajuntando as ovelhas perdidas da casa de Israel, não para que uma dessas ovelhas ou para que algumas dessas ovelhas se tornem um sacrifício para o perdão dos pecados, mas este pastor que desempenha todo este ministério pastoral ajuntando as ovelhas, para que ele mesmo vá para o sacrifício, para que estas ovelhas sejam verdadeiramente salvas e que o seu ministério como o bom pastor se cumpra de fato, conforme o plano do seu Pai. Ele é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Com isso nós podemos dizer o seguinte: onde Jesus é o pastor, ovelhas não são sacrificadas. Ovelhas são resgatadas, ovelhas são salvas, para então oferecerem as suas vidas, para que outras ovelhas sejam encontradas e salvas. Isso é muito bonito, porque a ovelha que ia para o sacrifício, ninguém perguntava para a ovelhinha: você quer ser sacrificada? Você quer dar a sua vida para que o sujeito, para que o adúltero, para que a adúltera, para que o traidor, para que o bandido, para que o pecador seja absolvido dos seus pecados, da sua condenação? Até onde eu sei, nunca ninguém fez essa pergunta para uma ovelhinha, né? E eu quero ter paz de espírito para dizer que nenhuma ovelha nunca respondeu. Mas nunca foi uma oferta voluntária dessas ovelhas. Elas eram criadas para serem sacrificadas. E aí chega Jesus. E é nesse espírito que a carta aos Hebreus foi escrita. Porque em Hebreus, outra imagem sobre Jesus é que ele é o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote é a pessoa responsável por fazer este processo da purificação dos pecados. Ele é um oficial, ele é uma pessoa que trabalha ali no templo, e ele é quem faz o processo de homologação, o reconhecimento dos pecados do ofertante, a oferta que é entregue para o perdão dos pecados, e ele está ali para oficiar este evento. E ali a gente tem em Jesus, na carta aos Hebreus, a imagem de que este sumo sacerdote é diferente de todos os outros sumos sacerdotes que já existiram. Por quê? Porque ele não está lá para receber uma ovelhinha de sacrifício, mas ele estará para ele mesmo ser o sumo sacerdote e o cordeiro de sacrifício. É ele quem oferta a sua vida para que estas ovelhas sejam redimidas e salvas. E para que o seu ministério pastoral na terra, que não terminou com a sua morte e com a sua ressurreição, porque ele continua sendo o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, ele continua sendo o bom pastor que está por este mundo buscando as suas ovelhas perdidas e trazendo para junto do seu rebanho. Ele continua a fazer isso, ele permanece como o bom pastor, e o poder e a autoridade que ele tem para ir chamar por toda a terra as ovelhas que estão perdidas, esta autoridade vem deste sacrifício. É ele quem entregou a vida pelas ovelhas. E aí o que acontece? Todos nós que fomos transformados por este sacrifício, todos nós, rebanho do bom pastor, que fomos trazidos, acolhidos, redimidos, ressignificados por este bom pastor, agora nos é dada uma liberdade. E esta liberdade a gente tem em nome de Jesus.
para fazer uns pelos outros o que ele fez por nós. Uma marca dos discípulos de Jesus, segundo o que Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 14 e 15, é que aqueles que vivem, já não vivem mais para si mesmos, mas vivem para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Uma característica deste rebanho é que esse rebanho não vive para si mesmo. De que entendem que agora a sua vida é uma oferta. E no exercício da nossa liberdade é que nós abrimos mão de nós para o bem do próximo. É no exercício da liberdade que nós abrimos mão dos nossos interesses para que os outros sejam acolhidos, os outros sejam abraçados, os outros sejam redimidos e salvos. Abrimos mão das coisas das quais a gente é tão apegado e tão enraizado, e fazemos isso em exercício de liberdade, porque tem uma coisa sobre o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas: ele o faz por liberdade. Ninguém tira a sua vida, é ele quem entrega a sua vida. Ninguém tem o poder para matar Jesus Cristo. Ninguém, nenhuma lei, nenhum homem, nenhuma sentença, absolutamente nada nesta terra tem poder para tirar a vida de Jesus. O que aconteceu na cruz foi um sacrifício voluntário e não uma imposição. Ele ofereceu a sua vida. Ninguém tira a vida de Jesus. É Ele quem a oferece como uma oferta pela culpa. Nós estamos em uma celebração de ceia e nós estamos trazendo este sacrifício à memória. Nós estamos trazendo à memória que um dia o bom pastor de fato deu a vida pelas suas ovelhas. Que um dia de fato nós fomos redimidos pelo sangue derramado daquele cordeiro de sacrifício que tira o pecado do mundo. E nós cremos em Jesus. E nós cremos que ele não foi apenas mais um morto pela pena capital do Império Romano, mas nós cremos que naquela cruz estava o Cordeiro de Deus ofertando a sua vida como uma oferta pela culpa. Nós cremos nesta verdade. Nós cremos que ali está muito mais, na cruz de Cristo está muito mais do que os nossos olhos de carne conseguem enxergar. Ali estava acontecendo o sacrifício do Cordeiro que foi conhecido antes da fundação do mundo. Ali estava acontecendo a reconciliação de todas as coisas com o Pai por meio daquele sacrifício. Era ali que a história estava sendo dividida entre antes dele e depois dele. Era ali que o mundo estava encontrando a sua única e definitiva chance de redenção. Era ali, naquele sacrifício. Nisso que está sendo antecipado por Jesus aos seus discípulos. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Gente, naquele tempo pastor nenhum dá a vida pelas ovelhas. Ele tem várias outras para cuidar. Ele não pode entregar a vida dele para ir atrás de uma ovelha, porque ele vai perder todas as outras. E perdeu a vida também. Isso não tem sentido. Não tem sentido dentro das nossas lógicas, para ter todo o sentido dentro da lógica do sacrifício do Cordeiro. Ele deu a vida dele para que você pudesse ter vida. E como esta verdade tem transformado você? O que esta verdade sobre um pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, e você é uma ovelha desse rebanho se você crê em Cristo? Como essa verdade muda o seu coração? Como essa verdade muda a sua percepção sobre agora qual é o seu papel neste mundo? Como isso tem transformado o seu modo de pensar? Como isso tem transformado os desejos do seu coração? Como isso tem transformado o desejo sincero de a cada dia conhecer mais de Jesus, da forma como nós somos conhecidos por Ele? Gostaria que nesse momento de oração, mais uma vez, você tivesse uma oração individual, colocando o seu coração na presença do Senhor e refletindo sobre este sacrifício, refletindo sobre o que Cristo Jesus fez por nós, o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas, e como esta verdade
tem transformado você. E daqui a pouco a gente ora juntos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças mais uma vez pelo teu sacrifício. Pai amado, quantas vezes ao longo da nossa vida nós já fizemos essa mesma oração. Nós somos gratos, porque um dia Jesus Cristo veio a esse mundo dar a própria vida para que nós fôssemos resgatados. E nós nunca nos cansaremos de fazer esta oração de gratidão e reconhecimento, porque ela fala da maior verdade que existe, porque ela fala da maior esperança que existe, porque ela fala do maior amor que existe, porque ela fala da maior reconciliação que existe. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício. E a nossa oração também, Senhor, colocando o nosso coração diante desta manifestação de tamanho amor por nós, é que o Senhor visite a nossa mente e o nosso coração, e que o Senhor nos ajude a perceber o quanto esta mensagem já nos levou a uma novidade de vida. Como esta mensagem tem nos levado a reconsiderar a nossa maneira de viver. Quanto essa mensagem e as suas implicações tem modificado as nossas relações, tem modificado o nosso olhar para com os outros. O que nós vemos quando vemos o mundo? O que nós vemos quando vemos pessoas que pensam diferente de nós? O que nós vemos quando vemos pessoas que agem e se comportam de maneiras diferentes de nós? O que nós vemos, Pai? Vemos com os nossos corações endurecidos? Vemos com os nossos olhos de carne? Ou vemos as coisas pela perspectiva da redenção? Ou vemos as coisas sabendo que todos nós já estamos reconciliados com o Senhor, porque esse sacrifício já aconteceu? Porque esse sacrifício não acontece mediante o que cada um de nós tem a oferecer para o Senhor, mas esse é um sacrifício de antemão, um perdão antecipado, um perdão oferecido antes mesmo que qualquer ofensa tenha sido feita. Como nós enxergamos as pessoas, Pai? Pai, nos dê estes olhos do bom pastor, os olhos da redenção, que conseguem enxergar para muito além das falhas, que conseguem enxergar para muito além dos pecados, que conseguem enxergar da maneira como o Senhor nos enxergou e continua a nos enxergar. Vestidos, ó Pai, pelo sangue do Cordeiro, sobre quem o Senhor derramou este sangue para o perdão dos pecados, para que sobre nós já não haja nenhuma condenação. Ensina-nos a olhar para nós e para os outros por essa perspectiva de redenção, de quem já vê todas as coisas reconciliadas com o Senhor por meio de Jesus Cristo, porque o Senhor, o bom pastor, já ofereceu a sua vida pelas ovelhas. Renova, Senhor, as nossas forças, renova a nossa esperança, na segurança de que podemos ter, de que este mundo e o seu futuro está nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar? Em breve nós vamos participar da ceia do Senhor. Se por alguma razão você não pegou o seu cálice e pão na entrada, por favor, sinalize, que aí o pessoal da conexão vai levar até você, ou se você estiver próximo de uma das mesas, fique à vontade para fazer isso. O texto de hoje termina com a abrangência da missão do bom pastor. E aí o texto diz o seguinte: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor.
Essa é uma imagem muito bonita, quando Jesus mostra, em primeiro lugar, em tudo que nós temos lido até então, e em outras passagens dos evangelhos, onde Jesus se comporta e se identifica como um pastor vindo a exercer a função do Messias, de reunir as ovelhas perdidas da casa de Israel, lhes dar o cuidado, a proteção, o alimento, a cura para os seus males, para as suas enfermidades. Nós temos aqui Jesus revelando algo novo, algo além daquilo que eles estavam esperando da figura do Messias. E ali os discípulos vão ter pela primeira vez, na sequência do Evangelho de João, este anúncio de que Jesus tem outras ovelhas e que estas não são as ovelhas deste aprisco, e é necessário que ele as conduzisse também. Estas ovelhas que são de outro aprisco ouvirão a voz do Senhor, e então haverá um só rebanho sob os cuidados de um só pastor. Quem são as ovelhas do outro aprisco? Quem são as ovelhas que ele precisa ir buscar e conduzir? Quem são as ovelhas que precisam ouvir a sua voz? Evidentemente, pela própria narrativa dos evangelhos, que as outras ovelhas de outro aprisco são os gentios. Somos nós. Aqueles que não são por genealogia do povo bíblico de Israel. Jesus está anunciando um ministério para além dos limites geográficos e de fronteiras, tanto geográficas quanto culturais, quanto de mentalidade do povo de Israel. Eu tenho outras ovelhas de um outro aprisco, e eu preciso ir buscar elas também. E quando esse bom pastor abrir a sua boca e chamá-las, elas ouvirão a sua voz e serão trazidas. Foi neste ministério do bom pastor que você e eu ouvimos a voz do bom pastor. Fomos nós aqui incluídos neste rebanho, de um só rebanho e de um só pastor. É aqui que nós vemos a abrangência de uma missão, de um pastor, cuja missão é reunir um só rebanho sob os seus cuidados de amor. O Apocalipse de João, quando chega lá, final do primeiro século da era cristã, o Apocalipse que inclusive estudamos no Crescer ao longo desse semestre, no capítulo 5, tem uma expressão muito bonita, que é quando começa uma sequência de revelações ali para João, e uma das músicas que ele ouve no trono celestial do Cordeiro é que os céus celebram e cantam de alegria o fato de que o Cordeiro morreu, de o Cordeiro ter oferecido a sua vida como um sacrifício. E agora, gente de toda língua, de toda tribo e de toda nação está reunida como um só rebanho e debaixo dos cuidados de um só pastor. O plano de Deus é maravilhoso. O pastor não falha, sua promessa se cumpre. E é bonito a gente também pensar o desafio prático para nós. Porque o desafio prático para nós, para o contexto lá do Novo Testamento, quando isso começou a acontecer, quando que Jesus, o bom pastor, começou a chamar as suas ovelhas de outros apriscos? Isso começa lá em Atos, por exemplo, com o Filipe indo falar com o eunuco etíope, um africano eunuco, que recebe a mensagem do Evangelho por boca, primeiramente do livro do profeta Isaías, ainda confuso, o Senhor envia Filipe até lá para conversar com ele, e aquele homem se converte a Jesus Cristo. Uma ovelha de outro aprisco que ouviu a voz do bom pastor e agora está debaixo dos cuidados dele. E assim a história continua. Quando Pedro é levado pelo Senhor para pregar o Evangelho na casa de Cornélio, um oficial romano e toda a sua família, um só rebanho, um só pastor. E assim vai, de uma forma sistemática, todo o ministério do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Vós, por meio de quem o bom pastor estava lá agindo, atuando e pastoreando, chamando de outro aprisco,
gente de toda língua, de toda tribo, de todo povo, de toda nação. Estas pessoas todas, com as suas diferenças de língua, de cultura, de hábitos, de preferências, agora estavam o quê? Convivendo em uma só comunidade. E isso traz desafios, isso traz problemas, isso traz choques culturais, isso traz choque de visão de mundo, isso traz choques comportamentais, isso traz choques éticos, porque é justamente isso que a gente vê no Novo Testamento. A maior parte das cartas do Novo Testamento ou são inteiras para resolver problemas desse, mas pelo menos em todas delas a gente encontra resquícios deste problema, de pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação tentando conviver, entendendo que não somos nós, com o nosso jeito de ser, pensar, se comportar e agir, que damos o tom deste rebanho, mas é o bom pastor. E o que cabe a nós é trazer à memória esta verdade. Esse é o projeto de Deus, colocar essa gente diferente, com as suas cores, com os seus cheiros, com os seus sons, com as suas particularidades, para fazer um rebanho só, sob os cuidados de um só pastor. Esse é o desejo do bom pastor. E para que isso aconteça, nós temos as nossas responsabilidades como povo de Deus. O conflito sobre o qual o Caleb pregou na primeira mensagem desta série, que era o que acontecia lá na igreja de Corinto, lá no capítulo 11. A gente via este problema ali, vivo, com todas as suas formas e cores. A dificuldade daquelas pessoas de se aceitarem e agirem com mutualidade, fazendo prevalecer as divisões que a sociedade tinha e que eles permitiram se aculturar ao mundo, e não pensar pela lógica do bom pastor, que está fazendo um só rebanho, sob os cuidados de um só pastor. Ao longo dessa série nós trabalhamos esses desafios práticos, de entender que o que devemos uns aos outros, sempre e para sempre, é o amor. Ao entendermos que a nossa vida é uma oferta para que o outro seja acolhido, perdoado e reconciliado com Deus, e não uma pedra de tropeço que expulsa o outro da comunhão porque pensa diferente de mim. Ao longo dessa série nós temos aprendido que este fato lindo aos nossos olhos traz desafios práticos pelos quais nós temos que aprender a lidar, que nós temos que crescer com maturidade para entender que para além dos nossos olhos, para além do que a gente consegue enxergar uns nos outros, para além de tudo isso, existe um só rebanho formando um só pastor. Existe um Deus, existe um Senhor que fez tudo o que fez para formar uma família. Usando uma imagem do Apocalipse, existe um Senhor, um Cordeiro que veio e que ao longo dos séculos está preparando para si uma noiva. E com ela há de se casar no dia das bodas do Cordeiro. Para citar o Dom Robinson Cavalcante, que ontem completaria 80 anos de idade, quando Jesus voltar, Ele não está esperando que a gente tenha preparado para Ele um harém. Ele está esperando que o que está preparado para Ele é uma noiva, e não um harém. É isso que Ele espera, uma única noiva. Aqui está, gente, o desafio da unidade. E para chegarmos lá, nós precisamos crescer em maturidade. Nós precisamos crescer nesta mentalidade de um rebanho, com todas as suas diversidades e debaixo dos cuidados de um só pastor, porque esse é o plano do nosso Deus. Eu gostaria que você nesse momento pegasse os elementos da ceia e eu gostaria que nós aproveitássemos esse tempo para orarmos juntos, trazendo à nossa memória aquilo que o apóstolo Paulo escreveu em 1 aos Coríntios.
A lembrança de que nós estamos participando agora deste sacrifício. Nós estamos trazendo a nossa memória, e não apenas isso, mas nós estamos trazendo a nossa realidade presente aqui e agora, a realidade deste sacrifício. O Cordeiro de Deus que morreu por nós, que ofereceu a sua vida para constituir um só rebanho sob os cuidados de um só pastor. É com esse discernimento que eu gostaria de que nós participássemos desta ceia, desta comunhão de mesa com o Cordeiro. Eu vou te dar uns minutos para você orar sobre os elementos da ceia e este momento da tua participação nela, e daqui a pouco nós vamos orar juntos e comer do pão e beber do cálice.